Olá, seja muito bem-vindo à Oncologia para o Não Oncologista, uma série de aulas com conceitos fundamentais de oncologia. E hoje eu tenho o prazer de convidar para falar sobre conceitos gerais sobre tratamento oncológico, ênfase em tratamento sistêmico, a doutora Flávia Amaral. A Flávia é oncologista do HC-UFMG e oncologista do Grupo Oncoclínicas. Seja muito bem-vinda, Flávia. Olá a todos, meu nome é Flávia Amaral, eu sou oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas em Belo Horizonte e do Hospital das Clínicas da UFMG. E essa aula é sobre conceitos gerais no tratamento oncológico, mas com foco no tratamento sistêmico. E por que uma aula de tratamento oncológico sistêmico na graduação de medicina? Basicamente porque o câncer é a principal causa de óbito no mundo, segundo os dados da OMS. Então, em 2020, nós tivemos cerca de 10 milhões de mortes por câncer, quer dizer, 1 em cada 6 óbitos. A gente ultrapassou, então, as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte. Diante disso, é um fato que, independente da especialidade ou da área de atuação que cada um de vocês escolher, vocês vão se deparar com pacientes em tratamento oncológico. E esse tratamento oncológico, ele é multidisciplinar, então é extremamente importante que o oncologista possa conversar com as demais especialidades e que a gente fale uma língua em comum. Então, a minha ideia aqui é poder pincelar alguns conceitos para que vocês, quando recebam um relatório, entendam qual cenário a gente está falando, qual tipo de tratamento esse paciente está recebendo e qual que é a perspectiva desse paciente. Então, eu vou dividir o tratamento sistêmico tanto nas fases em que ele é oferecido, qual é o objetivo do tratamento, e também no tipo de tratamento sistêmico relacionado à classe, à droga que é utilizada. Então, vamos lá. Começando, a gente pode ter um tratamento sistêmico neoadjuvante, aquele tratamento que vai ser feito antes de uma cirurgia essa com o intuito curativo. Qual que é o objetivo do tratamento neoadjuvante? É reduzir o volume de doença e permitir, né, uma ressecção melhor, uma cirurgia menos extensa, por exemplo, como é o câncer, né, como é o caso do câncer de mama, que talvez seja um dos nossos principais exemplos. Por outro lado, meu objetivo principal é tratar a doença micrometastática. Então, quando eu tenho um paciente com diagnóstico de câncer, mesmo que loco-regional, pelos exames de imagem, é possível que hajam células tumorais circulantes, células dessa neoplasia que estão ali circulando, que no futuro venham a caracterizar uma recidiva. Então, o meu tratamento tem o intuito de matar essas células, né? Fazendo com que o meu paciente, no final, viva mais. E uma vez que eu também reduzo e facilito a cirurgia, eu posso ter uma redução de complicações cirúrgicas. Um outro aspecto importante da neoadjuvância é que eu faço uma avaliação em vivo daquele tumor e daquele paciente. Eu posso avaliar qual é a resposta patológica. Então, após a cirurgia feita, esse material vai ser avaliado pelo patologista e vai me dizer, por exemplo, quantos por cento de neoplasia sobrou, se sobrou alguma neoplasia ou não. Isso são fatores prognósticos importantes e até que podem me ajudar na definição de tratamentos futuros. Em relação à adjuvância, então a adjuvância é aquele tratamento que vem, né, o tratamento sistêmico que vem depois de uma cirurgia com intuito curativo. E assim como a neoadjuvância, o principal intuito dela é erradicar essa doença micrometastática. Eu quero reduzir as chances desse paciente vir a ter uma recidiva e principalmente aumentar a sobrevida global, quer dizer, aumentar as chances de cura de fato do meu paciente. Mas eu tenho uma série de outros cenários. Então, eu posso ter, inclusive, tratamento sistêmico curativo. É um tratamento que é mais utilizado principalmente nas neoplasias hematológicas, então, tratamentos de leucemias e linfomas. Em geral, o tratamento sistêmico pode ser ali único e o intuito curativo.
eu posso ainda ter o tratamento de indução. Diferente da neoadjuvância, a indução a gente está falando em relação à radioterapia. Então, eu tenho a proposta de fazer uma radioterapia também no intuito curativo, mas eu quero oferecer um tratamento prévio a essa radioterapia. Com que objetivo? Com o objetivo de erradicar de novo a doença micrometastática, melhorar os sintomas do meu paciente. Isso é muito comum, por exemplo, em câncer de cabeça e pescoço, né? E eu também reduzo o volume daquela doença para que eu permita que a radioterapia tenha menos toxicidade, seja mais específica. Por outro lado, eu posso também realizar o tratamento junto à radioterapia. Então, é um tratamento que é concomitante com o intuito curativo. De novo, um dos principais exemplos é o câncer de cabeça e pescoço, em que a gente faz quimio e radioterapia juntos na tentativa, né, de curar esse paciente. Pode ser utilizado também no tratamento do câncer de pulmão, loco-regionalmente avançado, ou no câncer de bexiga também em pacientes que não são operáveis. Já o tratamento de manutenção, ele vai vir depois do tratamento da radioterapia ou da quimio e radioterapia, com o objetivo, de novo, de aumentar as chances do meu paciente ser curado após um tratamento definitivo. Também usado em câncer de pulmão e em câncer de bexiga, a gente tem alguns desses cenários. A mais conhecida, talvez, seja o tratamento paliativo, porque ainda uma grande parte dos nossos pacientes é diagnosticado em estágios mais tardios, então é um tratamento que eu já não consigo curar o meu paciente, eu não consigo erradicar o câncer. Por outro lado, eu consigo melhorar a qualidade de vida do meu paciente, por muitas vezes, apesar de todo mundo ter medo do tratamento sistêmico, ele melhora os sintomas, né, em controle de dor, por exemplo, redução de falta de ar, ele propicia também que meu paciente viva mais. Então, a quimioterapia, apesar de paliativa, é para que meu paciente viva mais e, principalmente, viva melhor. Ao longo dos últimos anos, o tratamento sistêmico, ele deixou de ser, aqui como 1940, baseado em quimioterapia, e a gente passou a ter uma série de outros classes de medicamentos que também estão nesse tratamento sistêmico, e aí, principalmente nas últimas 2 décadas. Esse aqui é um exemplo de avanços no tratamento do câncer de pulmão, como a gente avançou de 2000 para 2020 com inúmeras novas terapias, principalmente terapias-alvo e imunoterapias. E agora eu vou explicar um pouquinho como que é cada uma, né, dessas terapias. Então, o termo quimioterapia, ele foi cunhado em 1900, né, por um químico alemão que começou a testar modelos animais com certos químicos para ver se esses animais, então, respondiam. Então, esses animais tinham células ou tumores implantados e eu passei a testar certas substâncias, que na época ele chamou de químicos, né, cunhando o termo quimioterapia, e avaliava, então, a eficácia depois nesses tumores. Mas, de fato, só a partir de 1955, né, pós Segunda Guerra Mundial, que a quimioterapia se desenvolveu e foi nos Estados Unidos, né, com o surgimento do Cancer Chemotherapy National Services Center. E já na década de 60 e 70, viu-se na quimioterapia o potencial curativo, né, principalmente para as leucemias e como doenças de Hodgkin já avançadas. Então, a quimioterapia, a maior parte dos nossos quimioterápicos, ele vai atuar reduzindo o crescimento celular através da interação entre o quimioterápico e o DNA. E aí essa interação, ela normalmente ela vai causar um dano maior na célula neoplásica do que na nossa célula normal. E esse dano do DNA, que a célula neoplásica está mais propícia a né, receber, a causar esse dano, ele vai interferir muitas vezes na divisão celular, prevenindo, né, reduzindo a multiplicação e frequentemente também ativam vias de apoptose. A quimioterapia tem uma atuação sistêmica, uma distribuição sistêmica, então eu faço com que ela chegue em todas as partes do meu corpo, e isso garante, por um lado, que eu possa tratar, como, por exemplo, a doença micrometastática, por outro lado, também isso relaciona ela à toxicidades diversas que não só as do local do tratamento. É interessante falar ainda que a quimioterapia,
pessoal, não é só injetável, a gente tem uma série de comprimidos que também são quimioterapias, por exemplo, vinorelbine, capecitabina, são quimioterapias em comprimido, então não é só endovenoso. Em relação ao mecanismo de ação, é uma gama enorme, eu vou pontuar apenas alguns. Aqui, então, por exemplo, a gente tem os taxanos, é uma das classes, né? São medicações que atuam na inibição da formação dos microtúbulos. Então, se a gente lembrar lá atrás do processo, né, de multiplicação celular, como eu formo, né, a rede dos microtúbulos para divisão dos cromossomos, os taxanos justamente impedem a formação, prejudicam a formação dessa rede. Então, na hora que minha célula está se multiplicando, ela não consegue fazer isso, e aí eu posso levá-la à apoptose. Eu tenho ainda a possibilidade de atuar nas bases nitrogenadas, isso são os antimetabólitos. Eu posso atuar tanto em enzimas prejudicando a formação de novas bases na hora da multiplicação do DNA, como tendo também bases sintéticas que vão substituir as minhas bases. Uma outra classe aqui também são a classe das platinas, que vão formar ligações covalentes entre a dupla fita, né, prejudicando também a sua replicação. Tenho ainda as antraciclinas, como a doxorubicina, que tem um papel da inibição da telomerase, desculpa. Bom, mas seguindo, por que eu estou colocando aqui esses vários mecanismos de ação? Então, essas várias classes de quimioterápicos quer dizer que eu tenho quimioterápicos com papel específico para determinadas doenças. Então, por exemplo, doxorubicina não tem um papel no tratamento do câncer de pulmão, mas tem um ótimo papel no tratamento do câncer de mama. E também porque essas diferentes classes vão ter consigo diferentes efeitos colaterais. Efeitos colaterais que a gente fala bastante na quimioterapia, né? Eu acho que estão também na questão desse módulo. Neutropenia febril. Então, as antraciclinas têm uma grande chance de neutropenia febril. Náusea e vômito. A gente fala principalmente das platinas. Queda de cabelo, de novo, a antraciclina e os taxanos. Os antimetabólitos, aqui a gente ensina aí o cinclofuracil, por exemplo, eu não espero que o cabelo caia. Então, o que eu quero dizer é que dentro da quimioterapia, a gente tem várias classes, aqui não estão todas, e que determinadas classes para determinados tipos de câncer e com determinados efeitos adversos, né, eventos adversos esperados. Passando para a imunoterapia, que é uma das terapias um pouco mais na moda, talvez, né? A imunoterapia, apesar dela ser antiga, iniciada com o interferon e a interleucina, atualmente ela ganhou grande destaque diante de progressos mais recentes, quando a gente passou a entender as interações entre o tumor e o hospedeiro e a nossa imunologia celular nesse ambiente. E aí eu fui capaz de ativar o meu sistema imune a poder fazer uma rejeição contra as células do meu câncer. Então, é aí que está a imunoterapia. Isso é feito atualmente com inibidores de checkpoint, pontos de checagem, vias regulatórias no meu sistema imune. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Muito interessante dessa modalidade de tratamento sistêmico é que a gente vê respostas clínicas mais duráveis a longo prazo, períodos de remissões longos, mesmo em pacientes que anteriormente a gente não acreditava que poderiam ser curados. Então, pacientes com câncer de rim metastático, uma parcela deles chega a ter resposta completa. A gente não vê mais a doença com o uso da imunoterapia. Aqui estão alguns exemplos dessas imunoterapias mais modernas, que são anticorpos monoclonais, que eu vou explicar um pouquinho como que eles atuam. Então, a gente tem aqui basicamente duas fases do nosso sistema imune, tanto a fase prime, na ativação do meu linfócito, e a fase efetor. Vamos lembrar, então, um pouquinho da imunologia. Minha célula dendrítica, ela reconheceu um antígeno e ela vai lá para o meu linfonodo para ela apresentar esse antígeno e ativar o meu linfócito. Mas ali eu posso ter mecanismos de feedback negativo que vão fazer com que esse linfócito não seja ativado.
Um desses mecanismos é a ligação entre o receptor B7 e o CTLA4, entre a célula dendrítica e o meu linfócito, que faz com que meu linfócito, então, não se torne ativado apesar dessa apresentação de antígeno. Aqui, então, é um checkpoint, e o que eu posso fazer é impedir essa ligação com o anticorpo monoclonal, aqui um anti-CTLA4, permitindo, então, que meu linfócito, de fato, seja ativado. Já mais na periferia, né, no microambiente tumoral, eu tenho um linfócito já ativado, que ele vai, então, atacar, fazer a fase efetora perante a célula tumoral. E, de novo, eu tenho um outro checkpoint, um ponto de checagem que eu inibo que isso aconteça, e é a ligação entre o PD-1 e o PDL1. E aqui, então, a gente pode ter também anticorpos, tanto quanto o PD-1 quanto o PDL1, que impedem que esse sinal inibitório ocorra, permitindo, de fato, que o meu linfócito, então, exerça sua atividade ali, né, de defender o meu organismo contra as células do câncer. A imunoterapia, a gente tem grandes expectativas, mas é importante pontuar que também não é para todo tipo de câncer, né? Não, ela não funciona da mesma forma. A gente ainda está aprendendo bastante e ainda tem outros imunoterápicos em desenvolvimento. Atualmente, a aplicabilidade dela é muito bem reconhecida no melanoma, que foi a grande virada do tratamento do melanoma, no câncer de pulmão, no câncer de bexiga, mais recentemente no câncer de cabeça e pescoço, estômago, colo uterino. A rim também ela é bastante importante, mas só pontuando que não é para todo mundo, tá? A gente tem alguns, inclusive, marcadores para selecionar quais são os pacientes que iriam mais se beneficiar desse tipo de terapia. Passando então para a terapia-alvo. A terapia-alvo é aquela que eu sou capaz de identificar uma determinada alteração e eu projeto uma molécula que vai interferir nessa alteração. Então, eu vou interferir aí no crescimento e proliferação celular. Quando eu falo de identificar essa alteração, eu estou então subtipando o câncer. Eu não estou tendo mais sabendo apenas só se é um câncer de mama, só se é um câncer de pulmão, só se é um câncer de bexiga. Eu preciso de saber se nesse câncer, será que eu tenho alguma outra alteração molecular, alteração genética que eu possa utilizar daquilo, né, como um alvo? Aqui a gente dá o exemplo de pulmão, que atualmente é onde a gente tem talvez a principal expressão da terapia-alvo, onde o câncer de pulmão não é um só, eu estou falando de várias doenças sob o mesmo nome, então aqui são várias alterações genéticas que a gente pode encontrar e que grande parte delas a gente pode oferecer uma terapia guiada para essa alteração. Câncer de pulmão é atualmente, como eu disse, a maior representação, mas se vocês olharem, né, lembrarem lá atrás, e uma doença que talvez conheçam mais seria a leucemia mieloide crônica, que foi que deu de fato origem, né, à terapia-alvo, com a descoberta do cromossomo Filadélfia e a possibilidade da gente inibir essa alteração com o uso de um inibidor de tirosina quinase. E aí eu vou explicar o que é o inibidor de tirosina quinase. Então, eu tenho determinadas alterações, aqui é um exemplo, eu tenho uma mutação de um gene que chama EGFR, esse gene vai sintetizar um receptor transmembrana relacionado ao crescimento tumoral, né? Esse gene, por ter a mutação, ele fica ativado o tempo inteiro. Então, mesmo que eu não tenha nada aqui ligando, estimulando ele vai ficar mandando sinais para o meu núcleo, multiplica, prolifera, cresça. Então, eu tive a possibilidade, né, foi desenvolvido um inibidor de uma tirosina quinase, então, que vai atuar aqui no meio intracelular, impedindo que esse sinal seja, então, transmitido, né? Existe ali uma via de ligação do ATP em que esse inibidor, ele vai se encaixar e inibir. Eu tenho ainda outras formas de terapia-alvo, como anticorpos monoclonais. E aqui é um exemplo do câncer de mama, que talvez seria aí o mais conhecido, né? O câncer de mama, por exemplo, que tem a expressão do HER2, quando eu tenho muitos desses receptores na membrana,
eu posso também fazer com que eles se liguem entre eles e transmitam sinais, né, para minha divisão, multiplicação celular. E eu posso, então, oferecer anticorpos monoclonais que impeçam essa dimerização dos receptores e transmissão desses sinais. Então, anticorpos monoclonais são uma outra forma de terapia-alvo. Então, no câncer de mama, como eu dei de exemplo, aqueles pacientes que têm uma hiperexpressão do HER2, que é uma proteína também aqui na membrana celular, eu posso impedir que eles se dimerizem e, assim, impedir o estímulo à proliferação das células neoplásicas. Mais atual, talvez, seria esses anticorpos monoclonais, mas conjugados com fármacos. Então, eu já sei que eu tenho ali no câncer de mama pacientes que expressam muito o HER2 e que eu inibir essa proteína tem um papel no seu tratamento. Mas será que se eu usar dessa ligação, dessa proteína, com um anticorpo, esse anticorpo que é internalizado, eu ainda associar a ele uma quimioterapia que vai ser liberada no meio intracelular, pode ser mais eficaz? Então, a gente tem um exemplo dessa medicação, lá atrás a gente falou, né, é o trastuzumab, aqui é o trastuzumab deruxtecan, é aquele anticorpo, mas também com uma quimioterapia dentro, permitindo, então, que além de eu inibir aquela via, eu ainda ofereça a quimioterapia no ambiente intracelular, levando aí à morte celular. Passando aqui pela última modalidade do nosso tratamento sistêmico, que é a hormonioterapia. Então, ao longo dos anos, foi identificado que determinados tumores expressavam receptores hormonais que estavam relacionados, então, ao seu crescimento. Quer dizer, o hormônio tem um papel no estímulo do tratamento da célula, no desenvolvimento, né, das células do câncer. E aí eu poderia, então, com a hormonioterapia, atuar na interrupção da produção de determinado hormônio, ou no bloqueio do receptor, né, desse hormônio, ou mesmo na substituição por um outro hormônio sintético, mas que não teria o efeito do estímulo. E assim, a hormonioterapia vai ser caracterizada diante da sua função ou qual hormônio afetado. Os dois grandes exemplos que a gente tem da atuação da hormonioterapia são o câncer de próstata e o câncer de mama. Então, no câncer de próstata, a gente sabe que as células do câncer de próstata são estimuladas pela testosterona. Então, bloquear a produção da testosterona, seja aqui, né, por agonistas ou antagonistas do LRH, leva, então, à redução e à morte de células do câncer. Eu ainda tenho possibilidades de bloqueio um pouco mais específicos, são bloqueios mais modernos, com a abiraterona e a enzalutamida e outros bloqueadores de segunda geração que fazem isso ainda de forma mais intensa em outros tecidos que não o central. Aqui já o exemplo do câncer de mama, em que eu também posso inibir esse hormônio, esse estímulo hormonal em vários focos. Então, por exemplo, eu tenho os inibidores da aromatase, aqui são alguns exemplos, anastrozol, letrozol, exemestano, que vão fazer a conversão para o estrogênio. Eu sei que o estrogênio é o hormônio que vai estimular o câncer de mama, receptor hormonal positivo. Então, eu inibo essa conversão, eu inibo a produção do estrogênio pelos tecidos periféricos. Eu posso fazer, assim como no caso da próstata, inibir a produção central, né, o estímulo central ao meu ovário a produzir o estrogênio, que são aqui, então, agonistas do GNRH. Ou eu posso atuar, inclusive, ali nos receptores, né? Como o tamoxifeno, que muito provavelmente vocês conhecem, e também com o fulvestrant, que é outra medicação que é considerada uma hormonioterapia. Por último, eu falei que a gente tem, então, várias aplicações, vários tipos, então, de tratamentos sistêmicos e várias aplicações, e como que eu avalio isso? Então, eu tenho uma padronização para avaliar e saber se de fato o meu paciente está tendo benefício daquele tratamento. Então, são os desfechos oncológicos, né? E que a gente tem como objetivo determinar se aquilo é significativo, qual é o benefício que meu paciente vai ter. Então, como os desfechos eu tenho sobrevida livre de doença ou recorrência, então aquele paciente que foi curado ou que fez uma radioterapia com intuito curativo, então quanto tempo eu mantenho esse paciente sem a doença.
Sobrevida livre de progressão, já num tratamento paliativo, em que eu tenho a doença ativa, mas quanto tempo eu consigo controlar essa doença, e sobrevida global, que é o desfecho aí mais importante, é quanto tempo eu consigo permitir que esse paciente viva. Taxa de resposta é um outro desfecho em que eu quero avaliar qual a chance de meu paciente ter resposta a um determinado tratamento. Então, se eu tenho 100 pacientes, quantos por cento desses pacientes vão responder? E o que é responder? É ter uma resposta parcial. Eu vou falar um pouquinho o que é resposta parcial, né? A gente pode ter resposta parcial, resposta completa, doença estável ou progressão de doença. Então, eu tenho um critério que chama critério de RECIST. Esse critério, ele é feito para estudos clínicos, mas ele também pode ser utilizado na prática clínica como um guia, né? Não é determinante, mas mais um guia, em que eu seleciono algumas lesões, como as lesões-alvo. Eu meço essas lesões e eu vou acompanhar durante o tempo de tratamento. Então, se essas lesões elas têm um crescimento maior do que 20%, na soma dos maiores diâmetros, ou tem surgimento de novas lesões, esse paciente, ele progrediu. Se meu paciente, por outro lado, ele tem uma redução na soma dos maiores diâmetros dessas lesões maior do que 30%, esse meu paciente teve resposta. E meu paciente também pode ter resposta completa, quando tudo desaparece, ou ele pode ter doença estável, quando ele nem progride e ele nem responde. Aqui, então, um exemplo de resposta completa na bexiga. Aqui, um exemplo de doença estável. Então, houve um aumento, mas não um aumento significativo para eu falar que esse tratamento ainda não funcionou. E aqui, por outro lado, eu tenho um cenário de progressão, onde as lesões, então, aumentaram no fígado de forma significativa. Isso é uma forma da gente colocar, então, isso em gráfico, chama um waterfall plot. Então, cada barrinha aqui é um paciente. Aqui eu coloquei 20%. Então, 20% acima disso, aquele paciente que ultrapassa essa barra, ele progrediu. Por outro lado, os pacientes que ultrapassam a barra de baixo do menos 30% são os pacientes que têm resposta, né? E aqui é um exemplo de uma medicação que a gente utiliza, uma terapia-alvo no câncer de pulmão, para determinados pacientes, né, com fusão de RET, o nome dessa medicação é selpercatinib, que apresenta essa taxa de resposta brilhante. Outro desfecho que eu comentei, e aí a gente vai para as curvas de Kaplan-Meier, que é uma relação entre o desfecho e o tempo. Então, aqui, sobrevida livre de doença. Então, é no cenário curativo, eu estou usando aqui uma terapia adjuvante. Então, eu operei meu paciente, aqui no caso um câncer de pulmão, que tem uma alteração específica, que chama EGFR, e eu ofereço para ele, depois da cirurgia, uma terapia-alvo, que é o osimertinib. E isso, então, aqui faz com que meu paciente fique sem a doença por muito mais tempo, quando a gente compara a curva de baixo do placebo. O outro desfecho seria aqui sobrevida global, que, como eu disse para vocês, é o desfecho mais importante, né? Então, aqui já num cenário metastático, quando eu ofereço aqui a imunoterapia em combinação com a químio, de novo, no cenário de pacientes de câncer de pulmão, eu faço com que esse paciente viva mais do que o meu paciente que não recebe essa medicação. Então, são as formas que a gente tem de avaliar o resultado do nosso tratamento. E como uma conclusão é que a terapia sistêmica no câncer, ela está presente em diferentes cenários e com diferentes objetivos, né? Cada medicamento, cada classe, ele tem uma indicação específica e a depender da sua classe, da sua função, também vai ter um perfil de eventos adversos específicos, então não é tudo igual. E o tratamento do câncer, ele é multidisciplinar. Então, por isso é importante que, independente da especialidade que vocês escolham, vocês possam ter uma ideia daquilo que está sendo proposto para aquele paciente. E é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada e fica meu contato. Fico à disposição de vocês.